Você sabia que o touro não odeia a cor vermelha? Ou lembra daquela história de que só usamos 10% do cérebro? Pois é, tudo isso é mentira. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 10 curiosidades que você provavelmente acreditou a vida inteira, mas que na verdade são completamente falsas. E algumas delas vão explodir a sua mente. Então assiste até o final porque a última é simplesmente inacreditável. Usamos apenas 10% do cérebro. Essa afirmação é uma das mais repetidas por aí, que o ser humano usa apenas 10% do seu cérebro. Mas isso é completamente falso. Essa ideia surgiu provavelmente de uma má interpretação de estudos neurológicos no início do século XX, ou até mesmo com uma frase de efeito para motivar as pessoas. Mas a ciência moderna, com exames como a tomografia por emissão de pósitrons e a ressonância magnética funcional, já mostrou que praticamente todas as regiões do cérebro são ativas ao longo do dia, mesmo durante tarefas simples como caminhar, conversar ou até quando estamos descansando. O que acontece é que diferentes áreas do cérebro se ativam em momentos distintos, de acordo com a atividade que estamos realizando. Então, essa história de que temos 90% do cérebro ocioso esperando para ser desbloqueado é puro mito. Nosso cérebro já está trabalhando duro o tempo inteiro. O Grande Muro da China é visível da Lua. Essa curiosidade enganou gerações. A frase "o único objeto feito pelo homem visível da Lua é o Muro da China" virou até símbolo de orgulho nacional. Mas os próprios astronautas que pisaram na Lua desmentiram isso. O muro é estreito demais, com apenas alguns metros de largura, e tem a mesma cor e textura do terreno ao redor, o que o torna praticamente invisível ao olho nu do espaço. O mito provavelmente surgiu como uma metáfora exagerada da grandiosidade da obra, mas na prática, nem com o binóculo da Lua você veria o Muro da China. Touros odeiam a cor vermelha. Você provavelmente já viu touradas, onde o toureiro agita uma capa vermelha na frente do touro e o animal corre furioso. Isso levou muita gente a acreditar que touros odeiam a cor vermelha, mas touros são daltônicos para tons de vermelho e verde. O que realmente provoca o ataque é o movimento do pano, não a cor dele. Eles enxergam em tons de azul e amarelo, com uma visão limitada em comparação à dos humanos. Então, se o toureiro usasse uma capa azul, preta ou até com estampa de zebra, o efeito seria o mesmo. Essa confusão provavelmente veio do fato de que o vermelho é uma cor associada à paixão, à violência, ou talvez tenha sido escolhido simplesmente para esconder o sangue nos tempos em que as touradas eram mais brutais. Mas cientificamente, o touro nem sabe que a capa é vermelha. Açúcar deixa as crianças hiperativas. Essa é repetida em praticamente toda festa infantil. Não dá mais bolo para ele que já tá elétrico. Mas a ciência diz outra coisa. Diversos estudos controlados, inclusive ensaios duplo cego, mostraram que não há relação entre consumo de açúcar e hiperatividade em crianças. O que acontece é um fenômeno psicológico conhecido como efeito placebo parental. Os pais já esperam que a criança fique agitada após comer doce, então interpretam qualquer comportamento normal como energia extra. Além disso, festas e eventos sociais são naturalmente estimulantes. Tem música, brincadeira, outros amigos, tudo isso já eleva os níveis de adrenalina. Claro, excesso de açúcar pode causar outros problemas, como obesidade e cáries, mas ele não transforma crianças em mini furacões em questão de minutos. Napoleão era baixinho. Napoleão Bonaparte é quase sempre retratado como um general baixinho e complexo, mas essa fama é injusta. Registros da época indicam que ele media cerca de 1,69 m, o que era absolutamente normal para um francês do século XVIII. O mito de que ele era muito baixo pode ter vindo da conversão de unidades. Os franceses usavam pés franceses, que era um pouco diferente dos pés ingleses. Isso gerou confusão nas traduções. Além disso, Napoleão sempre andava cercado por sua guarda pessoal, composta por soldados altos. E claro, a propaganda britânica da época, que odiava Napoleão, ajudou a espalhar a ideia de que ele era um homem pequeno, arrogante e megalomaníaco.
Raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Essa é perigosa, porque faz muita gente relaxar em situações de risco. Na verdade, raios caem sim no mesmo lugar e com bastante frequência. Locais altos, pontiagudos ou isolados, como torres, antenas e arranha-céus, são verdadeiros ímãs para descargas elétricas. O Empire State Building, por exemplo, é atingido por cerca de 20 a 25 raios por ano. Isso acontece porque o raio procura o caminho de menor resistência para chegar ao solo, e as estruturas altas oferecem exatamente isso. Essa frase de que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar é só uma metáfora, provavelmente usada para dizer que algo improvável dificilmente acontece novamente. Mas no mundo real, principalmente durante tempestades, raios podem e vão atingir os mesmos pontos várias vezes. Cabelo e unhas continuam crescendo depois da morte. Essa ideia macabra já apareceu em filmes de terror, livros e até em histórias de velório. Mas a verdade é que não, cabelo e unhas não continuam crescendo após a morte. O que acontece é que após o óbito, o corpo perde água rapidamente e a pele começa a encolher. Esse encolhimento dá a ilusão de que as unhas e os fios de cabelo cresceram. Mas como o corpo não está mais produzindo células, nada de fato está crescendo. É apenas uma ilusão provocada pela desidratação dos tecidos e pelo processo natural da decomposição. Ou seja, se você ouviu essa história quando era criança e ficou imaginando cadáveres cabeludos, pode ficar tranquilo, é tudo questão de percepção. Camaleões mudam de cor para se camuflar. Quando a gente pensa em camaleão, logo vem à mente aquele bicho que muda de cor para desaparecer no ambiente, tipo um ninja da natureza. Mas a verdade é que a camuflagem nem sempre é o principal motivo da mudança de cor. Camaleões usam essa habilidade principalmente para se comunicar com outros camaleões, como em disputas de território ou para atrair parceiras, e também para controlar a temperatura corporal. Por exemplo, quando estão com raiva ou assustados, muitos ficam com tons mais escuros. Se precisam se aquecer, escurecem para absorver mais calor do sol. A mudança de cor ocorre graças a células especiais chamadas cromatóforos, que refletem a luz de maneiras diferentes. Então sim, eles podem se camuflar, mas muitas vezes estão simplesmente falando com outro camaleão ou tentando regular o termostato interno. Leite corta a ardência da pimenta. Essa curiosidade é meio verdade e meio mito, e a ciência explica. Sim, o leite pode aliviar a ardência causada por pimentas fortes, mas o motivo não é resfriar a boca, como muita gente pensa. O que acontece é que a capsaína, o composto que provoca a sensação de ardor, se dissolve bem em gordura e não em água. E o leite contém uma proteína chamada caseína, que se liga à capsaína e ajuda a removê-la das papilas gustativas. Então, beber água não adianta muito. O ideal é leite integral, iogurte ou até mesmo algum alimento gorduroso. E para quem é intolerante à lactose, alternativas como leite de coco também podem ajudar um pouco, mas nada é tão eficaz quanto a caseína do leite animal. Darwin disse que o mais forte sobrevive. Essa frase é frequentemente atribuída a Charles Darwin, mas ele nunca escreveu exatamente isso. O que Darwin propôs em sua teoria da seleção natural foi a sobrevivência dos organismos mais bem adaptados ao ambiente. Não necessariamente os mais fortes, mais rápidos ou mais agressivos. Na verdade, em muitos casos, quem sobrevive é quem consegue se esconder melhor, economizar energia ou se reproduzir mais eficientemente. A frase "sobrevive o mais forte" foi popularizada depois, inclusive por filósofos como Herbert Spencer, que tentaram aplicar a teoria da evolução à sociedade humana de forma distorcida. Darwin, como cientista, falava de adaptação, algo muito mais complexo do que força bruta. Então, da próxima vez que você ouvir essa frase, saiba que ela é uma simplificação exagerada de uma teoria muito mais sofisticada. E aí, quantas dessas mentiras você acreditava até hoje? Comenta aqui embaixo qual delas mais te surpreendeu, ou se você conhece alguma outra que merecia estar nessa lista. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda demais o canal,
E claro, se inscreva e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo com curiosidades, fatos e temas que vão virar assunto com seus amigos. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.